E aí galera, aqui quem fala é o Lúcio, seu narrador para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre os honoríficos japoneses. E antes de começar o vídeo, eu sei que vai vir muitas pessoas nesse vídeo aqui que não sabem o que é o RPG Explorer. Eu sou um canal de RPG de mesa, a gente está postando atualmente 3 vídeos por semana. E se você não sabe o que é RPG de mesa, não sabe o que é Lenda dos Cinco Anéis, sem problema, você pode ver esse vídeo sem medo. Eu só vou dar um exemplo com relação a Lenda dos Cinco Anéis, o resto é tudo o puro honorífico japonês, bem explicado para você, com todos os conceitos bem mastigadinhos ali, nos tópicos bem legalzinhos que eu vou fazer. Então, sem problema, se você sabe ou não o que é um RPG de mesa, você pode usar esse vídeo apenas para aprender sobre honoríficos japoneses. Mas se você está aqui por causa de Lenda dos Cinco Anéis, saiba que é muito bom você utilizar os honoríficos, entender como eles funcionam, já que o mundo de Lenda dos Cinco Anéis é oriental, então honoríficos são muito utilizados nele. Então recomendo que vocês vejam também esse vídeo e comecem a cobrar seus jogadores para utilizar os honoríficos da forma correta, porque assim vai trazer mais imersão para sua mesa. Então vamos lá para os honoríficos. Antes de começar em si com cada um deles, você tem que saber onde utilizar. Um honorífico, ele é como se fosse um sufixo, a gente define ele como um sufixo, né? Que no português é uma questão mais como tipo, carro, aí vai virar carrão ou carrinho. Então, honoríficos é meio que tipo assim no japonês, só que com uma palavra mais, não é uma sílaba, como tipo rão, rinho, não é algo assim. É mais uma palavra mesmo. Então nós temos kun, senpai, kan, chan, e vários outros. Então a gente tem que saber a forma certa de utilizar. A gente coloca no primeiro nome da pessoa ou no sobrenome. Eu fiz uma pesquisa e descobri algumas coisinhas. Bom, a primeira coisa que descobri é que raramente a gente utiliza o primeiro nome de uma pessoa no Japão. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui mais relacionado aos animes agora, mas vamos dar um exemplo aqui de Uchiha Sasuke. A gente normalmente não usaria o nome Sasuke, a gente só utilizaria para chamar ele de Uchiha, não de Sasuke. Isso tá meio que errado. Chamar ele de Sasuke é só quem chamaria assim, pessoas muito, mas muito próximas mesmo. Então normalmente a gente ia chamar ele de Uchiha. Lembrando que por mais que Uchiha tenha vindo primeiro e depois Sasuke, no Japão se inverte. Então se o nome de alguém, por exemplo, é Carlos Silveira, lá no Japão vai ser Silveira Carlos, ou seja, o sobrenome vem primeiro e depois vem o seu primeiro nome. E no Japão, normalmente, você não utiliza o primeiro nome de alguém. Mas a segunda coisa que eu quero falar, que é mais a ver com Lenda dos Cinco Anéis, é que a gente tem poucos sobrenomes. Então, por exemplo, você tá lá com os leões, vocês estão ali numa guarnição, e vocês querem expulsar os Tsunos, então vocês estão fazendo toda a estratégia e tal. Se alguém se referir a alguém como Matsu-san, mas muita gente vai ouvir isso e vai virar a cabeça. Porque vai ter muita gente com o sobrenome Matsu. Então você pode, como narrador de Lenda dos Cinco Anéis, não utilizar a questão de falar o sobrenome, sim falar o nome em si. Mas a gente tem muita família vassala e tal, então você pode até utilizar o sobrenome, mas vai ter alguns momentos que vai ficar um pouco estranho quando você chamar alguém assim, e aí vai ter outro personagem da campanha que você também vai chamar ele do mesmo jeito. Então você vai chamar alguém de Matsu-san, depois vai ter outro Matsu-san, depois vai ser um Matsu-kun, e vai dar um pouco a perdida na mente dos seus jogadores. Então, pensa bem se você quer falar os sobrenomes ou os nomes mesmo. Porém, uma coisa bem importante que eu vi é que você pode usar os dois, sem problema nenhum. Você vai atribuir normalmente o sobrenome com o honorífico se a pessoa não é tão conhecida assim por você. Então vocês não são próximos. Agora, se ela é muito próxima a você, você pode utilizar o primeiro nome dela e depois o honorífico. Lembrando que o honorífico sempre vem depois do primeiro nome ou sobrenome, independente do que seja, você vai utilizar depois. E usar o nome completo é um pouco meio chato, então se eu começar a chamar as pessoas por Carlos Ventura San, é muito longo, então normalmente a gente já vai falar Ventura San ou Carlos San, se ele for alguém mais próximo de mim. Mas é isso, eu só vou dar um último exemplo para a gente poder passar em si para as questões de cada um dos honoríficos. Então, só para ver se vocês entenderam tudo, vamos lá. O exemplo vai se tratar de Anderson Silva. Eu vou dar ele como exemplo aqui, que em japonês seria chamado de Silva Anderson. Vamos falar que eu sou um lutador de MMA que já tá lá há um bom tempo, já conheço o Anderson, já falei com ele várias e várias vezes. Como que eu vou chamar ele?
Anderson, senpai, porque ele tá acima de mim, por isso senpai, que já já vocês vão entender o que significa exatamente senpai, e Anderson, porque eu já sou próximo dele. Mas vamos falar que eu acabei de chegar no MMA e acabei encontrando o Anderson Silva, ou Silva Anderson, no nosso exemplo, e eu não vou chamar ele de Anderson senpai, eu vou chamar ele de Silva senpai, porque eu vou usar o sobrenome dele para mostrar que eu não sou tão íntimo assim dele. Então, esse exemplo aí, tomara que todo mundo tenha entendido até aqui. Vamos lá, primeiro honorífico, san. É usado para se referir a alguém da mesma hierarquia que você. Então, se você está no trabalho e tem duas pessoas ali, tem você e outra pessoa, e os dois estão fazendo a mesma função, os dois têm a mesma hierarquia, você vai normalmente chamar ele por san, que é tipo falar que somos iguais. A tradução mais certa dela em si é senhor ou senhora. Então, é claro que a gente não usa isso muito no Brasil, a gente não fica chamando todo mundo de e aí, Carlos, e aí, senhor Carlos e tal. A gente usa normalmente mais para falar com pessoas mais velhas do que a gente, mas no Japão normalmente você vai utilizar isso para qualquer pessoa da mesma hierarquia que você. San também pode ser utilizado para animais e objetos. Então você pode ter um cachorrinho, você pode chamar ele, entre aspas, eu não vou levar o nome em inglês, você pode chamar ele de Dog-san. Você pode chamar ele de, se ele tiver um nome, né? Por exemplo, Floco. Você chama ele de Floco-san, porque você meio que cria ali uma brincadeira de que o cachorro não é só um cachorro. Ele é meio que um ser humano ali na mesma hierarquia que você. O honorífico kun e chan. Vamos lá. Primeiramente, vamos diferenciar cada um deles. Chan é usado para mulheres, é usado no feminino, e kun é utilizado no masculino. Então, se você vai falar esse honorífico com homem, você vai chamar kun. Se você for falar com uma mulher, chan. Como que ele funciona? Ele demonstra informalidade, confiança, afinidade ou segurança com outra pessoa. Bom, então, por exemplo, o seu melhor amigo da escola, você provavelmente iria chamar ele de kun, porque você tem confiança a ele, você tem afinidade com ele, você não precisa ser tão formal com ele, então você vai num conceito meio informal com ele. Agora, vamos lá. Tem aquelas pessoas que você não conhece bem da escola, mas que estão estudando no mesmo ano que você chama ele de san. Então, tem essa diferença, e se vocês veem, san era para masculino ou feminino. Agora já tem uma diferença. Chegou aqui, a gente separa em kun e chan, para mulheres e para homens. Então, por exemplo, a sua melhor amiga, você vai chamar ela de kan. Então, vamos falar que o nome dela é Elaine. Você vai chamar ela de Elaine Chan. Eu acho que eu falei kan, mas é chan, tá? É chan e kun. Geralmente é utilizado também para se referir a crianças. Então, você está vendo lá a sua irmã mais nova, você vai chamar ela de chan. Se você está vendo seu irmão mais novo, você vai chamar de kun. Você está vendo o irmão mais novo do seu melhor amigo, por exemplo, você pode chamar ele de kun também, ou de qualquer pessoa, porque também é uma forma mais doce de chamar alguém. Então, você pode utilizar kun e chan. Outra forma, né, utilizando esse conceito de ser um pouco mais doce de se falar, é que também é usado entre casais. Então, já que vocês já têm uma afinidade um com o outro, provavelmente vocês que são casais assim, vocês vão chamar um de kan, o outro de chan, se for mulher, né? Se for dois homens aí com kun, se for chan chan e tal. Mas só pra lembrar... Bom, peraí, lembrando não, porque essa coisa que eu ia falar aí agora, ela tava meio que errada. Porque o que eu disse é que você não pode usar chan em pessoas mais velhas, mas não é isso. Você não pode usar nem chan nem com adultos, com velhos, você não pode ficar utilizando isso. Por mais que você seja próximo dele, não é esse tipo de proximidade tão grande que a gente quer demonstrar com o chan. Então você pode utilizar com aquele seu irmão, que você tem 5 anos de diferença e tal, mas uma pessoa muito alta, tipo a mãe do seu personagem, o pai do seu personagem, você não vai mexer com kan e chan com eles não. No máximo eles podem utilizar em você, mas o contrário, não. Então... é só isso, é só essa questão que eu não expliquei tão bom, então eu cortei essa parte e reescrevi agora com o meu comentário agora. E a gente vai agora para a última questão de kun e chan, para vocês entenderem aí o final. E por último, você também pode usar kan e chan, principalmente quando a pessoa é seu irmão, por exemplo, com a inicial do nome da pessoa. Então, deixa eu pensar no nome aqui. Irene. Você tem uma irmã mais nova chamada Irene. E você não precisa chamar ela de Irene-chan. Você pode chamar de Iri-chan. É uma forma mais doce ainda do que o mais doce, que é utilizar com chan. Então você pode utilizar normalmente se você for bem mais próximo. Isso é bem mais informal do que qualquer um do que eu cheguei a falar aqui ainda. Então chamar alguém de kan já é informal, chamar alguém pelo
pela letrinha do primeiro nome e botar chan é ainda mais, ou kan é ainda mais doce, ainda mais informal. Então tenha cuidado ao utilizar isso, você não vai utilizar isso com qualquer um mesmo. Senpai e kohai. Eu vou separar um do outro aqui para explicar um de cada vez, mas antes tem uma coisa que os dois possuem, é que não tem distinção de sexo. Então, independente se for mulher ou homem, você sempre vai utilizar senpai, e se você for utilizar kohai, independente de se é um homem ou uma mulher, você usa kohai. Não tem essa diferença. Tanto que senpai e kohai não é um diferente do outro com relação a sexo. Não é isso. Eu vou explicar aqui um separado do outro. Primeiro, senpai. Senpai, você usa isso para tratar um colega mais velho. Então vamos falar, você está no primeiro ano do ensino médio, você conheceu uma pessoa do terceiro ano do ensino médio. Você vai chamar ele de senpai. Isso também pode ser traduzido como mentor também. Mas lembre-se, mentor não é igual a professor. Você pode, por exemplo, tem aquele teu colega de sala, por exemplo, que ele é o mais inteligente da turma e ele está sempre ajudando vocês a aprender os assuntos. Ele é o mentor de vocês, vocês podem chamar ele de senpai. Mas o seu professor de sala de aula, você nunca vai chamar ele de senpai. Isso está errado. Depois vocês vão entender como que se chama um professor, tá? E kohai. Kohai é o oposto de senpai. Então, por exemplo, você está lá no seu terceiro ano e você vê alguém do primeiro ano. Você normalmente vai chamar ele de calouro ou kohai. Bom, então, esse exemplo que eu dei, de chamar de calouro, normalmente você não vai utilizar diretamente com a pessoa. Ou seja, você não vai chegar na cara da pessoa e chamar ela de kurai, porque é tipo falar inferior. Então, você não vai se referir a alguém como inferior. No máximo, o que você pode fazer é tipo assim, você viu um aluno novo que chegou na escola, ele tem um estilo que você achou interessante, você chega a um colega dele não, pode ser um seu colega e perguntar assim, quem é aquele kurai? Quem é aquele kurai ali? E aí, quem é aquele inferior? Quem é aquele novato? Entendeu? Dessa forma de boa, mas chegar na frente dele e falar é uma forma meio ofensiva. Você pode pensar num valentão falando com pessoas mais baixas assim, kurai, porque ele tá falando praticamente novato, inferior, calouro, na cara. Mas normalmente a gente não usa na cara, tá? Normalmente a gente usa mais falando com outras pessoas, conversando com terceiros. Então é isso, senpai e kurai. O honorífico sensei, aí sim você usa isso para seus professores ou mestres. Então, se ele ensina alguma coisa, ou ele é alguém tipo um médico, um político, um advogado, uma figura de autoridade, você normalmente vai chamar ele de sensei. Mas se ele ensina alguma coisa, como arte, algum tipo de habilidade, luta marcial, ele é chefe de um dojo, você vai chamar ele sempre de sensei, ok? Ele ensina pessoas, independente de que você seja ensinado por ele ou não. Se ele é um artista, você vai chamar ele de sensei, mesmo que ele não te ensine artes necessariamente, porque ele é um mestre. Aí, se você é ensinado por ele, você pode chamá-lo de professor. Sensei não se usa, você pode até usar, mas eu acho que não é o caso de utilizar com aquele... Lembra daquele exemplo que eu disse, do colega inteligente que te ajuda a entender os assuntos? Normalmente você não vai usar sensei com ele, vai usar aquele que eu passei antes, que era senpai. Então tem essas diferenças. Você também pode utilizar senpai, sensei. Isso é tipo assim, vamos falar que você tem um mestre e o seu mestre tem um mestre. Ele é muito mais superior ao seu mestre. Então você pode chamar ele de senpai, senpai. Ou vamos falar que você conhece um mestre mais velho do que você. O mestre de seus 80 anos, que está lutando desde sempre, e você tem seus 30 e pouco. Você pode chamar ele de sensei, senpai. E sensei, você não precisa necessariamente usar ele como sufixo. Você não precisa chamar ele de, por exemplo, vamos falar que o nome da pessoa é Armando. Você não precisa chamar Armando Sensei. Você pode chamar ele apenas de Sensei, tá? Mas Armando Sensei fica melhor. Mas se você usar Armando Senpai Sensei já é muito mais complicado. Então você já pode ir pro Sensei Senpai. Então, que fica mais fácil e mais rápido de ser pronunciado. Se você já entendeu até aqui, ótimo! Você já entendeu boa parte dos honoríficos japoneses e agora eu vou entrar nos um pouco mais específicos. Tanto que Dono hoje em dia nem mais existe no Japão, ele nem mais é utilizado, porque o significado dele é apenas Lorde.
também pode ser traduzido como dom. Eu normalmente pego que Tono seja Lorde e Dono seja Dom, apenas pelo D e tal, mas não é exatamente isso. Pelo que eu pesquisei, não há muita diferença entre chamar alguém de Dono ou de Tono, tá? Para o que eu vi é a mesma coisa. Mas, se você quiser, você pode fazer esse separamento que eu disse. Dono é mais para Dom, Dona, e Tono para Lorde, Lady, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de Lenda dos Cinco Anéis, que é o Daigotsu. O Daigotsu, você poderia até chamar ele de Sama, mas não é o correto. O correto, já que ele é o Lorde das Terras Sombrias, ele vai ser chamado de Tono Daigotsu. Tono Daigotsu, entenderam? E você pode pegar também Dono Daigotsu, mas como eu disse, eu acho que Dono fica mais para Dom mesmo. Então você usa Tono Daigotsu, que é o melhor. É o melhor de tudo, é o que mais faz sentido. Honorífico Sama. Deixa eu explicar até por que Daigotsu não se pega muito no Sama. Significa Vossa Senhoria, e ele é uma forma mais respeitada de falar San. Então você bota muito mais respeito. Então San já é ali pessoa do mesmo cargo que você, e isso é elevado San à 10ª potência. Então, se San era a pessoa do mesmo cargo, Sama é a pessoa que está um cargo muito mais acima do que você e que merece muito mais respeito, e é uma forma bem formal de chamar San. Bom, vamos lá. Você vai falar isso diretamente com alguém que tem um imenso respeito, que você tem imenso respeito, ou que você está sendo obrigado a falar isso. Então, meio que tipo assim, não tem como você sair. Você pode não respeitar essa pessoa, mas as normas de cortesia japonesa indicam que você tem que chamar ele de Sama. Você chama ele de Sama porque é o certo, é o correto. E é diferente de Kun e San, que você pode meio que escolher, né? Você pode respeitar alguém com Kan ou chamar ele só de San mesmo, se ele for da mesma hierarquia. Sama não tem essa escolha, você tem que chamar de Sama e pronto. Sama, ele é utilizado para se referir a imperatriz e outros familiares imperiais. Sim, ele não é utilizado com o imperador. Muita gente não sabe, muita gente chama o imperador de Sama, tanto quem joga Lenda dos Cinco Anéis, quanto qualquer coisa com relação ao Japão. Muita gente vai chamar o imperador de Sama. Está errado, ele não é chamado de Sama. Já já vocês vão entender qual o honorífico que é próprio para ser utilizado nele e apenas para ele. Antes de ir falar desse tão polêmico, o como que se chama o imperador, eu tenho algumas coisas antes para falar, alguns bem rápidos aqui para vocês. Temos Denka, que é utilizado para Sua Alteza. Você normalmente vai utilizar isso para os filhos do imperador, para as princesas, príncipes e tal. Hidenka, que é utilizado para você falar com a consorte do príncipe, que é o jeito de falar o cônjuge do príncipe, né? Você chama de consorte. E aí você vai utilizar Hidenka para ela. Lembrando que, se eu não me engano, Denka, Hidenka e o outro que eu vou falar aqui, você pode só utilizar sem falar o nome da pessoa em si. Então você não precisa falar o nome do príncipe e tal. E Sama também, você pode só chamar de Sama, Vossa Alteza, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, no caso, Sama também. E você não precisa ali levar o nome da pessoa junto, mas caso você queira, você pode levar o sobrenome dela, lembrando, porque você não é próximo a ela. Se você for próximo, você pode utilizar o nome. Kakika, que é Sua Excelência. Normalmente utilizado em chefes de estados, embaixadores, pode ser até um embaixador de Esmeralda, para quem sabe o que é Lenda dos Cinco Anéis, ou um alto funcionário. Não sei se o mais certo de tudo é utilizar Kakan com os daimyos, e os campeões de clã em Lenda dos Cinco Anéis. Mas você, mestre, pode chegar ali num pensamento. Se pode utilizar Kakan ou outros do que eu disse aqui. Mas eu acho que Kakan não dá muito certo com campeões e daimyos e tal. E vamos lá para o nosso penúltimo. E se você não sabe o que ela representa? Vamos falar que você ouviu a história sobre um herói. Esse exemplo não é tão bom, mas vamos lá, eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, você ouviu uma história de um herói, você só sabe um nome dele, então chamaram ele de Marcos. O nome do herói é Marcos. Você vai pegar o nome Marcos, vai fazer a história, e quando você quiser se referir a ele pelo cargo, você vai utilizar. Então você vai utilizar Marcoshi. Não é o melhor exemplo, mas eu vou dar um exemplo melhor agora. Você vai redigir uma carta
para um local e você não sabe quem que vai receber essa carta. Então você pode falar tipo assim: envio essa carta para uma solicitação de ajuda, por favor, tal, 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 seja lá quem for. Então você vai utilizar Xi, me responda, mande um exército para cá. Então você tipo, seja lá quem for, não sei quem você pode utilizar Xi. Então normalmente isso é utilizado apenas em cartas e coisas dessa forma. Pessoas que você não conhece necessariamente, mas isso também pode ser utilizado até, deixa eu até me corrigir naquele primeiro exemplo, se você não sabe como chamar ela, porque você não é tão próximo assim dela. Então você não quer chamar de San, não quer chamar de Kan, porque você não é tão próximo assim dela. Você pode meter um Xi aí, que não é ofensivo, tá? Agora, claramente, você não vai usar Xi pro Imperador, né? Você não vai utilizar para pessoas que, logicamente, o honorífico dele é bem autoexplicativo, é bem fácil você saber quem essa pessoa é. Mas, e aí, você quer saber como você chama o Imperador, que não é Samar? Você vai chamar ele... Ah, esse recado tá chegando no meio do vídeo porque eu só lembrei de colocar ele depois que eu terminei o vídeo. Se esse vídeo aqui for muito bom de visualização e like, eu vou fazer um vídeo explicando sobre qual é as formas que você tem que se prostrar ao conhecer alguém. As formas que você tem que dar as reverências, que você se abaixar na pessoa quando utilizar 45 graus, quando utilizar 15, quando usar 30. Eu vou explicar isso se esse vídeo for muito bom. Então, é isso. Você chama o Imperador, que não é Samar, você vai chamar ele de Renka. Sim, é assim que se chama o Imperador. Você não vai chamar ele de outra forma, você não vai chamar ele de San, Samar, nada. Você vai chamar o Imperador de Renka. E é apenas ele que esse honorífico é utilizado. Não tem mais nenhuma outra pessoa a qual você usa Renka. Apenas o Imperador. Então, viu o Imperador, se abaixou, Renka, Renka, ou, por exemplo, vamos falar que o nome do Imperador é Toturi. Você vai falar Toturi Renka, coisas desse tipo. Você não vai utilizar outro, você não vai chamar de Toturi-sama, não. Você vai chamar de Renka. O significado é Sua Majestade, tá? Então eu acho que é isso, galera. Espero ter explicado para todo mundo que não sabe o que é Lendas 5 Anéis e que meus exemplos têm dado ideia para vocês. Mas se vocês querem saber o que é RPG de mesa, Lendas 5 Anéis, só dá uma conferida no canal que facilmente você vai entender. E para quem tá aqui por Lendas 5 Anéis, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Honoríficos não é obrigatório você utilizar em Lenda dos 5 Anéis, porque meio que os seus personagens, por terem nascido lá, eles devem já saber esse significado de nome. Já os seus jogadores provavelmente não são japoneses. Provavelmente, você pode ter um jogador japonês. Mas se você não tiver um jogador japonês, ele pode não saber e você vai começar a penalizar ele de honra, por exemplo. Se você quiser penalizar ele de honra, você vai... Ah, ele chamou o Imperador de Sua Majestade. Você vai lá e pega e fala: perdeu 3 pontos de honra aí, porque você errou. Ele não está acostumado a isso. Então por isso que a gente normalmente pega e gira um teste de etiqueta, tá? Normalmente, em vez de a gente obrigar os jogadores a saberem os nomes, a gente faz ele girar um teste de etiqueta. Se ele sair mal, ele usou o honorífico errado. Então normalmente é dessa forma que você pode dar quebras de etiqueta menor na pessoa e não pegar e utilizar os honoríficos dessa forma. Mas caso você queira dar um medo nos seus jogadores, vocês querem que eles comecem a ter uma interpretação melhor, envie esse vídeo para os seus jogadores e fala assim: vamos lá, toda vez que vocês errarem um nome, eu tiro só um ponto de honra. Eu não vou dar quebra de etiqueta menor, porque aí você pode perder muito mais. Vou tirar um ponto de honra toda vez que vocês errarem. Vejam esse vídeo para vocês pararem de errar os nomes hierárquicos, né? O nome chamado honoríficos japoneses, tá? Então você pode enviar esse vídeo para eles e dar esse medinho neles e começar a utilizar na sua campanha, sim, mas de uma forma mais leve para também não causar trauma nos jogadores de vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui!